Para surpresa de zero pessoas, Luiz Cachaça Inácio da Silva indicou o moleque de recados da Estocadora de Vento para a vaga ao STF. Pasmem, ninguém esperava que as negociações para conseguir a aprovação de Bessias como próximo ocupante da Torre de Cristal já começaram no Senado, e claro que Alcolumbre está feliz que nem pinto no lixo. Nessa edição eu também vou comentar com você que já estava afoito aí para saber o resultado da reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio a respeito do tarifaço do Xandão lá nos Estados Unidos. Já entrou água na farofa, meus amigos. Deu ruim, mas deu ruim demais. Mas o pior disso tudo é mostrar para vocês, quer dizer, o melhor disso tudo é mostrar para vocês a pior tentativa deles, que é o quê? Enganar a todo mundo como se não houvesse amanhã, porque o Mauro Vieira foi fazer uma coletiva de imprensa dizendo que a reunião tinha sido maravilhosa. Ocorre que foi a vez da Jovem Pan dar o furo e trouxe informações quentíssimas dizendo que Mauro Vieira foi encostado na parede. Sem Valer Magnitsky e Xandão fora, não tem diminuição de 40% do tarifaço que foi aplicado ao Brasil no âmbito dos direitos humanos violados aqui no país. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tintim por tintim e vou comentar também a respeito da treta tretística entre Jeffrey Chechini e Paulo Figueiredo. Fica comigo que a gente vai comentar sobre esse assunto e, como um milagre, o PGR pediu a reabertura do inquérito contra Bolsonaro no âmbito da tentativa de interferência na Polícia Federal, denunciada por Sérgio Moro, que no final das contas não conseguiu provar que Jair Bolsonaro havia tentado interferir na Polícia Federal, indicando um diretor, justamente no dia em que dois deuses da Torre de Cristal, deuses com D minúsculo, vocês sabem, né? Dois deuses da Corte de Cristal se estapearam feio. Luiz Fux e Gilmar Mendes lavaram a roupa suja em pleno plenário. Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Se você gosta do meu trabalho, por favor, pegue esse link, compartilha lá nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram, porque você ajuda a nossa voz a chegar mais longe e nos ajuda também a lutar contra esse shadow ban eterno que a plataforma nos enfiou. Aqui a gente segue acreditando em Deus, né, meus amigos? A gente acredita que Deus tem todo o poder, tem poder até de fazer um milagre e tirar a gente desse shadow ban. Vamos para as pautas. Então, ontem nós realmente entendemos, como se não houvesse amanhã, que o importante para o regime é manter Bolsonaro preso. Se não preso, certamente inelegível. Por quê? Porque o PGR pediu reabertura do inquérito no âmbito da suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, tá? O PGR não concorda com o que decidiu o outro PGR, tá? E o Augusto Aras. E aí pediu para o STF, olha, você quebra um galho para mim? Reabre aqui esse inquérito contra Bolsonaro, porque eu não concordo com Augusto Aras, esse inquérito não deveria ter sido arquivado. Só para relembrar a sua memória, vocês lembram quem fez essa acusação contra Bolsonaro? Foi o Sérgio Moro, à época ele era ministro da Justiça e ele fez aquele pedido de demissão em praça pública, numa coletiva de imprensa, acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal, quando Bolsonaro apenas estava exercendo o que lhe competia, que era indicar o diretor da Polícia Federal. Você imagina se a gente tenta jogar essa pecha no Luiz Inácio Cachaça da Silva, supostamente tentando interferir no STF, indicando Bessias, seu velho conhecido moleque de recado da Estocadora de Vento, à época da Operação Lava Jato. Imaginem só o que daria. Mas contra Bolsonaro pode. E tem muita gente aí se perguntando, poxa, mas por que eles fariam isso agora? Fica comigo que eu vou correlacionar este evento com um evento absurdo que aconteceu lá na Corte de Marfim. Houve um quebra-pau e Gilmar Mendes sugeriu terapia para Luiz Fux, para que ele pudesse superar a época da Lava Jato, e ainda o chamou
de figura lamentável durante a discussão. Mas o que será que tem uma coisa a ver com a outra? Eu respondo para você. Por quê? O que estavam fazendo Gilmar Mendes e Luiz Fux no momento da treta? Eles estavam apreciando um recurso, imaginem de quem? Do Sérgio Moro, hoje senador, que foi acusado, né? Ele é réu por um cometimento de calúnia contra Gilmar Mendes, daquele evento da festa junina, que ele falou, olha, compra de sentença lá com fulano, vocês lembram disso, né? E aí fulano processou Sérgio Moro está lá recorrendo, entrou com recurso, falando, gente, isso não dá. E aí, na apreciação ali, o que fez Luiz Fux? Pediu vistas. Quem estava ganhando a absurdidade, né, que Gilmar Mendes representa, estava ganhando de 4-0 para condenar Sérgio Moro, para negar o recurso a Sérgio Moro. Quando veio Luiz Fux, que se tornou persona muito mais que não grata, desde que ele colocou abaixo aquela panaceia, essa palhaçada de julgamento de núcleo 1, né, com Bolsonaro e os outros militares lá. Ele foi o cara, né, voto de quase 11 horas e tudo, ele se tornou persona não grata. E ontem, ele azedou o pé do frango lá para o lado das absurdidades da Corte de Cristal. Ele falou, gente, crime de calúnia é impossível, tá? Não dá, realmente não dá. E aí pediu vistas para dar uma olhadinha melhor no inquérito, né? E aí Gilmar Mendes pipocou, ficou muito full. Aí eu volto lá na pergunta que eu fiz para vocês e que está todo mundo se fazendo. Por que será que o PGR levantou agora a possibilidade de abertura de inquérito contra Bolsonaro justamente no âmbito de tentativa de interferência na Polícia Federal? Ora, quem fez essa denúncia não foi o Sérgio Moro? Na minha humilde opinião, o regime está dizendo para Sérgio Moro assim, o filhinho, presta atenção, você quer manter a sua elegibilidade? Você gostou aí da farra? Gostou? Vale terno, vale comida, vale lagosta, vale camarão, vale voo, vale tudo, vale a bagaça toda no lombo do povo. Você gostou? Né? Então, assim, nós estamos dando para você uma nova oportunidade de nos dar, material, provas, ou pelo menos uma narrativa credível para condenar, mais uma vez, esse desgraçado desse Jair Bolsonaro, já que foi você que levantou à época a acusação de tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Porque, senhores, vocês vão querer realmente que eu acredite que foi uma grande coincidência? No mesmo dia em que a apreciação do recurso de Sérgio Moro toma vulto na mídia por causa do quebra-pau de Gilmar Mendes e Fux, no mesmo dia a PGR pede a reabertura de inquérito contra Bolsonaro? Olha, com 56 anos, eu já deixei a inocência há muito tempo atrás para lá. O que vocês acham dessa minha opinião? Deixa aí nos comentários para mim. O Walter Mirovich, o esquerdista, ele deu o tom do clima que rola lá no STF e eu vou soltar para vocês um momento de atenção em mim. Tirem as crianças da sala. O Gilmar, então, parece que esqueceu isso. Agora, Fabiola, depois desse bafom, desse clima de bafom, de putaria mesmo, tá? Quem falou foi ele, não fui eu. Certinho? Certinho. Agora, um outro clima que está incomodando toda a direita conservadora do Brasil foi o que aconteceu ontem com Jeffrey Chiquini, dando uma entrevista para a Auriverde, para o nosso querido Pitoli. Ele fez acusações gravíssimas a Paulo Figueiredo e acusou o Paulo Figueiredo de coisas que eu não sei se Paulo Figueiredo fez. Mas vamos analisar com calma. A parte da entrevista, eu acho que o trecho mais importante é esse aqui. Olha o que ele teve coragem de dizer, é inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode, 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo... Agora eu vou avançar um pouquinho para vocês verem o tom que ele se reportou ao Paulo Figueiredo.
toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você tá pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento na Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você tá jogando de que lado? E aí ele finalizou essa entrevista dizendo que, olha, no fundo eu gosto do Paulo Figueiredo, comemoro cada vitória dele, acho que o trabalho dele de Eduardo Bolsonaro é um trabalho muito importante para o Brasil, mas ele fez esse desabafo aí todo. Aí, eu dei um pulinho lá no perfil do Paulo Figueiredo para entender mais ou menos o que estava acontecendo, e o Paulo Figueiredo, que na minha opinião ele é o herói da resiliência, tá? Um monte de tempo ele ficou calado sobre um monte de coisas que ele já sabia, mas que não podia falar, e ele foi fiel aos valores dele. Ele se pronunciou a esse respeito e disse que normalmente ele responderia a esse tipo de ataque, chamou o que Chiquini fez contra ele de ataque, expondo a verdade com prints, áudios e fatos, mas neste caso cheguei à conclusão de que não poderia fazê-lo sem prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Se seus advogados são, olha isso, gente, oportunistas e irresponsáveis e querem faturar politicamente colocando em risco o próprio cliente, eu não sou. Por isso, não me resta alternativa a não ser, por enquanto, apanhar calado. Peço apenas ao leitor inteligente que faça a reflexão proposta pelo Eduardo Bolsonaro, que também havia se pronunciado ontem defendendo Paulo Figueiredo. E aí ele finaliza, tá? Vê lá, se fizer sentido para você, fique à vontade para embarcar nessa. Eu fui assistir o trecho do Paulo Figueiredo e, gente, sinceramente, eu não entendi como o Chiquini entendeu. E eu vou juntar a minha opinião com a opinião do David Agape, que disse que o Paulo Figueiredo vem sendo acusado de atrapalhar o caso Felipe Martins, mas que existe apenas um corte de vídeo em que ele fez uma análise do cenário hipotético no trecho. Ele comenta que, mesmo que fosse descoberto que tudo não passou de uma inserção equivocada, um erro, tá? Um erro, o funcionário errou, o caso já seria um absurdo por si só. Foi isso que Paulo Figueiredo falou. Paulo Figueiredo montou uma cena hipotética. Foi isso que eu achei. Eu pergunto aqui para você, você assistiu o programa do Paulo Figueiredo? Eu não tive tempo de trazer o corte para vocês, mas você assistiu? Deixa aí para mim nos comentários se foi isso que o Chiquini falou ou você concorda com a minha opinião e com a opinião do David Agape. E ele continua, o caso já seria um absurdo por si só, ou seja, ele não fez uma afirmação do fato, e sim uma reflexão teórica. Ele colocou a coisa como hipotética. É verdade, continua o David, que a fala do Paulo não foi das mais felizes, especialmente porque está muito claro, com base nas informações conhecidas, que essa hipótese não se sustenta. Ainda assim, não é correto afirmar apenas com base nesse corte que Paulo estava agindo contra Felipe Martins e contra o presidente Bolsonaro e contra todos os presos do 8 de janeiro. Eu acho que Chiquini perdeu ali, pesou a mão no tempero. Seria desejável que todos agissem com mais cautela antes de levantar bandeiras e emitir juízos apressados, sobretudo quando há interesses eleitorais em jogo. No fim das contas, vale sempre repetir a pergunta: quem ganha com isso? A resposta geralmente mata a charada. É o famoso cui bono. Certinho? Certinho. Fala aí para mim nos comentários o que você acha, o que você achou, se você assistiu o programa do Paulo Figueiredo. Bem, aí você que estava dando botes com bumbum na sua casa, no seu vizinho, na sua família, deixando todo mundo maluco para saber o resultado da reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio, sossego facho, brava gente. Sossego facho, porque saiu exatamente do jeito que nós imaginávamos que sairia. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país sério, né? Não é esta zona franciscana que é o Brasil. E aí, pós-reunião, Mauro Vieira chamou uma coletiva de imprensa em que ele, no mínimo, apresentou nervosismo, constrangimento, não ligou o lé com cré, não falou alhos com bugalhos, falou um monte de bosta, não disse nada, mas uma coisa foi perceptível. Ele disse que a reunião foi fabulosa. E aí, olha a pergunta do jornalista no final. Peraí. O áudio tá ruim mesmo, tá, pessoal? Específicos de comércio. Mas não houve nenhum avanço concreto, né, ministro? Entrar na próxima semana, ministro? Não
não avançou com nada concreto, né, ministro? Claro que não. O cara saiu daqui do Brasil completamente despreparado, é um comunista fuleiro de quinta categoria, é um fubango, entendeu? Foi para os Estados Unidos para tratar de tarifaço e não estava nem agendado com o igual, né, ao Haddad, que é o cara do dinheiro de Donald Trump. Ele foi conversar com o Marco Rubio, o mais ideológico de todos no time de primeira instância, de primeira envergadura de Donald Trump. Passando o tempo, à tarde, o Sam Pancher chamou a atenção de algo muito importante, que disse que Mauro Vieira confirmou para ele que o Jamieson Greer participou sim da reunião entre ele e Marco Rubio, mas ninguém mais sabia quem era esse moço, esse Gremier. E o Sam Pancher disse, olha, se foi esse cara que participou aqui da reunião com Mauro Vieira, era fácil da gente saber o resultado. Vou ler a legenda para vocês. Diz que a pergunta é sobre o Brasil e a tarifa de 50%. Por que eles estão sendo atingidos por essa tarifa? E por que cai sob o guarda-chuva do Serviço Internacional de Emergência a Lei dos Poderes Econômicos? E aí ele responde, certamente feliz com a pergunta. Agora, para ser realmente específico sobre o Brasil, há, na verdade, 2 regimes em vigor aqui. Existe a tarifa recíproca de 10%, que eles estão tentando equalizar, né? Que é um grande problema para nós. Mas, além disso, há uma tarifa de 40% que foi imposta contra o Brasil, e isso está sob uma emergência separada, está relacionado a preocupações extremas com casos de censura a direitos humanos no Brasil, onde um juiz brasileiro assumiu a responsabilidade para ordenar que empresas dos Estados Unidos fossem censuradas, dando-lhes ordens para gerenciar fluxo de informações. O Estado de Direito em relação aos opositores políticos do Brasil, quando aí o outro interrompe e disse detenção ilegal de cidadãos americanos que estavam no Brasil. Ele já taxou a detenção de ilegal. Filho, a coisa está fervendo, você não sabe de nada, inocente. Fica aí comigo. E o Gremer continua, correto. Agora, o Departamento de Tesouro costuma usar... Peraí que eu vou voltar um pouquinho. Vocês que enxergam bem, tenham paciência com os nossos amigos sexagenários que não conseguem enxergar essa letrinha, tá? Fala, agora o Departamento de Tesouro costuma usar a lei, que é a abreviatura da lei para impor sanções que cortam países, empresas ou pessoas inteiramente do sistema financeiro dos Estados Unidos e cortar totalmente o consórcio, o comércio. Se o presidente pode cortar totalmente o comércio, ele certamente pode impor medidas, que é uma medida menor do que as sanções OFAC. Gente, esse barraco desabou para o Brasil. Barraco desabou, por isso que Mauro Vieira fez lá um textinho dando satisfação de praxe e quando foi perguntado nada de concreto avançou para que o tarifaço seja derrubado, ele simplesmente baixou a cabeça e saiu andando. Mas o mais interessante é vocês lembrarem que a Jovem Pan veio a público, lembrarem não, saberem que a Jovem Pan veio a público ontem e deu um furaço. O que aconteceu? Alguém do governo confirmou oficialmente para a Jovem Pan que o Marco Rubio foi duríssimo. Abro aspas. Não haverá avanço do tarifaço nem da Lei Magnífica se não houver avanço na opressão judicial no Brasil. Pode comemorar, meu filho. Pode comemorar porque, entendeu? Azedou o pé do frango. Mas eu não posso deixar vocês esquecerem que quem visitou anteontem a Casa Branca foi Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que foram recebidos no Departamento dos Estados Unidos na véspera da reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Eu não sei se isso para você tem alguma relevância, na verdade eu não sei o que tem a ver. Eu não estou dizendo nada, não estou garantindo nada, não estou provando nada, que é estranho e é sui generis e é notório. Você não pode dizer que não é. Você não pode dizer que não é, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Certinho, certinho. Deixa aí nos comentários pra mim o que você acha. E vamos falar da Corte de Cristal, porque, pelo jeito, há um movimento magnífico de Luiz Inácio Cachaça da Silva de ferrar com todos os ministros do STF que forem parar lá, que tiverem ligações com esta opressão que se alastra pelo território brasileiro, e parece que quanto mais jovem melhor, porque se ele pretende fechar o regime, é importante que ele tenha ministros jovens que não vão se aposentar, não vão, né, bater com as 10 e garantir o controle total e completo do STF, né? E aí, quem ele indicou? O Bessias. Eu havia falado para vocês aqui que eu acreditava muito nessa possibilidade, mas ontem, no iniciozinho da tarde, eu tive certeza. Por quê? Por causa dessa foto e das matérias que viralizaram como se não houvesse amanhã a respeito do assunto, de que Lula recebeu o Samuel, esqueci o nome dele, esse Samuel aqui, esse moço aqui, que é presidente da Assembleia de Deus no Brasil, uma das Assembleias de Deus, né, que são duas vertentes da Assembleia de Deus. Ele é presidente de uma delas. Ele foi recebido por Lula, orando pelo presidente, abençoando a indicação de Lula a Jorge Bessias, que ainda não havia acontecido. Quando eu vi essa cena, eu falei, será o Bessias. E o pior de tudo é que eles não ficam nem constrangidos em ficar imitando Birolindo da Bolsopil, que foi o primeiro presidente a orar publicamente pedindo a Deus ajuda para indicar, fazer uma indicação assertiva diante dos valores de Deus para o STF. Aí vem esse palhaço e faz essa cópia de péssima qualidade, né? E ainda tem gente que acha que o problema é o Silas Malafaia. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Olha aí que beleza. É o Samuel, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não tem, esqueci o nome dele. Samuel, não sei das quantas aí. Aqui, recebi com muito carinho. Tá aqui o nome dele, peraí. Cadê, meu Deus, o nome do Samuel Ferreira. É o próprio. Olha só. Lula agora é amigo dos evangélicos, ele ora, ele recebe Bíblia, ele amou muito, Grace Hoffmann também estava lá, tá tudo junto e misturado com os evangélicos, com os crentes, e Samuel Ferreira fazendo este papel ignóbil. Só isso que eu falo. Mas o que é mais importante de você entender é que, além de já ser oficial, é que o Bessias, ele é velho amigo de quem está fechando o regime nesse exato momento. Vamos relembrar? Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. É o Bessias que está indo. Bessias, mas não menos importante que você entender quem é o Jorge Messias, é você entender que neste exato momento já estão rolando negociações, né? Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Pois é. O Janjo já bateu um papinho com a Alcolumbre, falou, negão, o negócio é o seguinte, vem cá, parça, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, senta aqui comigo. Sabe lá o meu indicado, Jorge Bessias? Eu tenho certeza que a maioria do Senado não vai gostar dele, mas eu quero que você articule isso. E para você articular isso muito motivado, muito satisfeito, o que você acha de tomar conta dos Correios? É revoltante, gente. Eu sei que é revoltante, mas é o que é. É o que temos para hoje na fila do pão. CNN noticiou que Lula ofereceu diretorias para a Alcolumbre em negociação pelo STF, para que a Alcolumbre articule a aprovação da indicação de Lula ao STF. E é assim, né? Alguns têm preço, outros têm valor. No caso do Alcolumbre, ele tem preço. E é pequeno, pelo preço que pagará a nossa nação.
se isso continuar. Se realmente isso continuar, vai ser ruim demais. E aí, o que você acha? O Bessias será ou não aprovado lá no STF? Deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar com qualquer valor. Nós estamos precisando muito, eduarfravaleria@gmail.com. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Que dia, senhores! Que dia! Senta o dedo no like, compartilha a valer. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, revisa tudo aí. E agora eu quero tretar com você nos comentários. Que é o que nos resta, né? Fazer a verdade chegar ao maior número de pessoas. Beijo no coração. Fui.